Olá pessoal, estamos de volta e nós recebemos hoje com muito prazer novamente a querida doutora Vitória Nabas, que é especialista em imigração. Ela é advogada, ela é especialista em outros casos também, mas a gente dá ênfase à imigração porque ela é uma das melhores na área. Então a gente vai pedir para vocês que têm dúvidas, né? Quem não tem dúvidas sobre imigração ou qualquer assunto relacionado ao Brexit, a tudo que está acontecendo, nós vivemos um momento onde nada é certo, né? Nada. Nada. Então, primeiramente, boa noite, Vitória. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui de novo, nesse calor londrino. E hoje tá calor, viu, gente? Tá parecendo a minha cidade no Brasil. Nossa, quase. Tá incrível. Eu tava vendo a temperatura de Londres, quase 30 graus. E lugares como Rio de Janeiro, que sempre é muito quente, 19, 20 graus. Então, vamos aproveitar. Tá calor, mas a gente aproveita. Pessoal, o Newton já está ligadinho esperando as perguntas de vocês. E é claro que a gente não pode, né, deixar de abordar esse assunto Brexit, Vitória. Eu tenho certeza que você já não aguenta mais ouvir essa palavra, mas a gente precisa entender melhor para as pessoas que estão em casa, às vezes que acompanham os noticiários, porém às vezes não falam muito bem inglês, não entendem alguns termos. Essa proposta, né, da primeira-ministra, que muitas pessoas acham que já é algo efetivo. Mas não é ainda, né? Não é. Realmente uma proposta que ela fez e a comunidade europeia já disse não. Ela achou que estava fazendo um super presente, mas na verdade a comunidade europeia já disse não, nem pensar. E essa proposta deixou tantas perguntas no ar, porque eu não sei se quando ela fez a proposta ela estava consciente do que ela estava falando ou se aquilo foi jogado, porque para quem trabalha na área, para os advogados, nós mesmos ficamos com tantas dúvidas, deixou tanta coisa, com tantas lacunas, tantos buracos, e a gente foi pensando, meu Deus, será que realmente foi alguém que trabalha no campo jurídico que ajudou a escrever isso? Óbvio que não foi ela que escreveu, sim, ela é assessorada, mas quem escreveu essa proposta pecou muito, tá muito, sabe, tem falta muita coisa, tem muitos buracos nela, e já foi logo de cara, não, a comunidade europeia disse, não interessa, não tá bom, e não tá mesmo, porque se você faz uma proposta que já tem buracos do começo, você imagina que não tá bom mesmo. Então não tá nada, não tem nada funcionando, não entrou nada em vigor, então tudo continua como era antes, e o que a gente continua recomendando é assim, se você tem uns 5 anos aqui, trabalhando, pagando seus impostos, ou se você tem um seguro médico para quem não trabalha e paga os impostos, é tirar a residência permanente. E depois tirar a cidadania 1 ano depois, que ainda tem um prazo de mais 1 ano para até chegar realmente a data do Brexit. Então, daria tempo de fazer isso. E quem não tem os 5 anos, fazer o registro. Por quê? Porque você tem que se antecipar para se resguardar de um problema futuro. Enquanto não muda nada, é melhor a gente fazer para se prevenir. E esperar, porque ainda tem tanta água que vai passar debaixo dessa ponte, ninguém nem sabe o que vai acontecer. Então agora foi negado. E o que acontece agora? Ela precisa voltar com uma nova proposta? Precisa. Ela precisa fazer uma nova proposta, ou reajustar a proposta antiga, ou inventar uma coisa nova do zero. Sei lá, ela vai ter que fazer alguma coisa para que a comunidade europeia aceite como proposta com relação aos europeus que moram aqui. Porque esse está sendo o calozinho dela nesse momento. Tá? A comunidade europeia já disse que eles conseguem negociar muitas coisas, desde que essa parte dos europeus que já vivem aqui, que são mais ou menos 3 milhões, e é um número que ninguém, na verdade, sabe se é verdade ou se é mentira. Aproximado, né? Porque como não existe controle, exato, e nunca existiu, ninguém sabe se é um número verdadeiro. Então, vamos aí trabalhar com o que está escrito na mídia, 3 milhões. Então, se esses 3 milhões não forem garantidos estadia, seja do jeito que for, ou com a residência permanente que já tem, ou depois fazendo uma outra residência permanente, que eles queriam chamar de settle status, ou com o visto que já as pessoas tiram mesmo só de um registro, sei lá, o que eles inventarem, mas tem que ser alguma coisa que a comunidade europeia diga, ok, isso é justo, nós aceitamos, e aí nós vamos dar alguma coisa equivalente para os britânicos que estão fora. E ótimo, aí se começa a discutir o resto. Mas sem isso andar, eu não vejo a comunidade europeia realmente em nenhum momento achando que vai dar continuidade na discussão. Porque é prioritário resolver a vida dessas pessoas. As pessoas estão num limbo.
quantas pessoas eu atendi recentemente no escritório, porque já faz um ano que eu tô com esse namoro chamado Brexit, né? É um namorado na minha vida. Imagino. Porque desde o na ano vida passado... de todos, né? Todo mundo tá bem preocupado com isso. 24 de junho do ano passado começou esse namoro e esse namoro continua. Faz um ano agora que a gente dorme e acorda falando Brexit. Já começou um namoro conturbado já, né? Não teve nem aquela fase boa. Não, já começou totalmente conturbado. Então, nesse ano, que já apareceram de casos que não tem solução, que são casos que eu falo assim, gente, mas não está previsto na legislação. Não tem. Mas como não tem, doutora? Não tem. Você pode dar um exemplo pra gente, pra pessoa que está em casa? Muito simples. Um exemplo que, inclusive, já saiu na mídia. Uma pessoa, por exemplo, que fosse um brasileiro com passaporte europeu. Chegou aqui, veio trabalhar aqui, tanto faz homem ou mulher. E aí essa pessoa, depois de um ano ou um ano e meio, casou-se. E vamos pegar o caso, por exemplo, de uma mulher, casou-se, teve um filho, teve 2 filhos, teve 3 filhos, deixou de trabalhar e nunca mais trabalhou. E casou-se, por exemplo, com um britânico. Então, é uma pessoa brasileira, com um passaporte, por exemplo, italiano, que casou-se com um britânico. Ela nunca trabalhou mais, por quê? Porque ela teve 1, 2, 3 filhos, não precisava trabalhar, o marido sustentava a família e ela foi vivendo aqui. E ela vive aqui 20 anos. Sem trabalhar, sem pagar taxa. Sem trabalhar, sem pagar taxa. Por quê? Porque ela virou uma pessoa que cuidava da casa. Perfeitamente possível. Ela fez isso como muitas pessoas fizeram isso. Mas e agora? Então, dentro da lei, ela não estava fazendo o que a gente chama de exercising treaty rights, exercendo os direitos do tratado. Porque ela não pagou impostos 5 anos, que são o mínimo para poder tirar a residência permanente. E ela não tinha o seguro médico, porque quem não paga impostos tem que ter o seguro médico. Então, o que acontece? Essa mulher ficou 20 anos aqui e agora? Agora não pode nada. pagar retroativo? Não tem como pagar retroativo. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Hoje não existe mais como pagar retroativo. Porque o tal do self-employed, do autônomo, é uma condição que tem que ser provada, não só com pagamento de impostos, mas tem que ser self-employed mesmo. Então, o que é o self-employed? Eu sou uma pessoa que não tem um chefe. Eu trabalho por conta própria. Então, eu sou, por exemplo, a manicure que vou na casa das pessoas. Me registro como manicure, recebo dinheiro, deposito na minha conta, dou as invoices, faço minha declaração todo ano e pago os impostos. Porque também se ganhar a menos do limite de pagar, o home office também não aceita. Então, tem vários detalhes. Então, tem várias pessoas que estão nessa situação, como essa, por exemplo, da mulher que pode estar vivendo aqui 20 anos, nunca trabalhou 5 completos para poder estar residência permanente, mas está vivendo aqui 20. E é casada com um cidadão britânico. Como é que essa pessoa vai embora? O marido é britânico, mas ela não pedia visto, porque lógico que não, ela era europeia, por que ela vai pedir visto? Então está num limbo. E tem muita gente nessa situação. E essa é uma delas, tem outras. E é uma situação que antes do Brexit, na verdade, jamais você iria se preocupar. Você é europeia ou europeu, você está vivendo num país casado com um britânico. Então, aparentemente, não tem problema nenhum. Não teria problema nenhum. Exato. E uma pessoa que nunca pediu benefícios, uma pessoa que sempre o marido trabalhou e sustentou a família. Então, na cabeça dessa pessoa, eu nunca fiz nada errado. E o que acontece é que existe um pequeno porém aqui, que é um pecado da Inglaterra, tá? O que é? O que eu chamo de pecado da Inglaterra? Se a pessoa que tem um passaporte europeu fosse morar em qualquer outro país que não o seu, e que não fosse aqui o Reino Unido, então vamos supor, eu tenho passaporte italiano. Eu indo morar na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Suécia, em qualquer país que não fosse aqui esse Reino Unido, eu tenho 3 meses, porque a lei diz isso em toda a legislação da Comunidade Europeia, que é igual para todos os 28 países, para me registrar, inclusive aqui. Aqui é que eles simplesmente nunca exigiram isso. Então, se o meu passaporte europeu chegasse para a França, eu, em 3 meses tinha que fazer minha carte blanche. É o nome técnico lá da França. Aqui na Inglaterra chama Registration Certificate, que é a mesma coisa com um nome diferente. Mas aqui na Inglaterra, como nunca a Inglaterra exigiu, nunca ninguém fez. É verdade. E, consequentemente, não existe o controle. Exato. Então, se fosse exigido, muitas dessas pessoas que 20 anos atrás chegaram aqui, saberia quais eram as normas, efetivamente. Estariam mais confortáveis de alguma forma agora. Pois é. Então, na verdade, o país também está pecando por gaps que eles deixaram buracos aí que agora... Mas o problema é que, quando você fala de lei, existe uma regra, um princípio básico no mundo todo, que é o seguinte, que diz que o desconhecimento da lei não é justificativa
para o seu erro. Exato. Então, a Inglaterra sempre vai jogar isso na cara. Vai falar assim, ó, tava na lei. Se eu não quero exigir, o problema é meu. Mas vocês, chegando aqui, tinham que ter cumprido. Então, quando eu cheguei, eu me lembro que eu achei estranhíssimo. Eu falei, pera um pouquinho, tá certo que eu sou europeia, mas eu não tenho que fazer nada. Mas nada. É só chegar, Exatamente, tiro National Insurance, vou trabalhando, vou vivendo. Olha, mas que história mais estranha. Aí, lógico que como advogada eu fui atrás de descobrir. Mas quantas pessoas não fizeram isso? Então, tem vários casos. Eu te dei só um dos exemplos, mas tem vários. Então, todo mundo vai esperar para ver o que vai acontecer. Essas cenas dos próximos capítulos dessa novela chamada Brexit. Mas quem não tem uma situação como essa e tem uma situação definida, eu não acho que tem que esperar. Eu sou da filosofia de que a gente tem que se garantir. A não ser que você se sinta naquela situação que qualquer coisa, tudo bem, junto minhas coisas e vou embora daqui. Mas para quem quer ficar, Para quem quer ficar, justamente essa é uma das perguntas que a gente tem aqui da Liliane Martins. Ela diz, quem já pode aplicar para residência permanente, é melhor fazer agora ou aguardar mais uma posição da ministra? Como que está essa pé já agora, que ela né? mencionou sobre já o foi settled até status, feito, Jaiane. Olha, Juliana é o nome dela? Liliane. Liliane, eu, como advogada, eu tenho a obrigação legal de dar um conselho para o meu cliente para resguardar os direitos deles. Sobre a ótica de que se eu te falo para esperar e vem uma lei que te prejudica, você vai sempre depois dizer, o advogado não me preveniu de um problema. Então, o ponto de vista do advogado é sempre dizer o seguinte para o cliente, faça. E se de novo depois mudar e precisar fazer outra coisa, você já está garantido. Então, eu faria o registro como uma permanente, custa 65 libras para você fazer sozinha. Se você falar, não consigo fazer sozinha, preciso de um advogado, tem advogados. Se você for sócio de algumas instituições que cobram mais barato que advogados e que podem fazer, também é uma opção. Então, tem várias formas de fazer, mas faça. Se a legislação que for aprovada entre a Inglaterra e a Europa, para os europeus, fizer com que se tenha uma nova coisa, ótimo, você faz. Mas se você fizer residência permanente agora, você tem um ano depois para ainda virar britânica. Quer dizer, você não vai precisar fazer o settle. Você vira britânica e aí, ó, bal. Não aí vai ter settle nenhum. Tem a cidadania, está dentro da lei. Acabou. A cidadania acabou, não tem discussão. E antes da próxima pergunta, que eu acabei de ver que tem a pergunta do Sérgio, no caso dos dependentes de europeu, porque de acordo com o programa da primeira-ministra, me corrija se eu estiver errada, mas o que ela tinha proposto é que ficaria mais fácil para o dependente de europeu ter direito a esse permanência aqui, o status. No momento hoje, a pessoa que tem, né, que está casada com um europeu, que tem o visto de dependente, também já pode, se puder, já tiver no período correto de dar entrada, já pode fazer antes de... Esse mais ainda. Porque o dependente, ele está sempre naquela história de depender de alguém. Então, se o europeu é marido ou esposa, briga, vai embora, quer divórcio, você está sempre nas mãos de alguém. Então, o dependente, para mim, é o que mais rápido tem que fazer. E lógico, se depois tiver que fazer outra coisa, até tudo bem, mas ele já está resguardado com a residência permanente dele. Por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer num relacionamento. Eu espero que nada. Espero que todos vivam felizes para sempre. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Sim, a gente tem que contar com as duas opções sempre. Lógico. Então, faça o dependente, a residência permanente e espere para ver as mudanças da lei. Se ele conseguir fazer a residência permanente agora e no prazo de um ano ainda, e dá tempo, gente, um ano vai ser março de 2019. E assim, eu quero dizer o seguinte, março de 2019 é quando a gente vai, em tese, sair da Comunidade Europeia, mas não se esqueça que a lei que fala da saída da Comunidade Europeia diz que esses 2 anos podem ser prorrogados por mais 2. Então ninguém no mínimo sabe, 2 anos. No mínimo então 2 ninguém anos. sabe se em março de 2019 nós realmente saímos, porque tudo foi negociado, que eu acho quase impossível, ou se a gente vai ter uma prorrogação e vamos conseguir mais 2. Então nós vamos ficar esperando 4 anos para ver o que acontece? Gente, eu realmente acho que aí é uma paciência de Jô. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho só nessa parte dos dependentes, que eu acho que é uma situação bastante grande aqui dos brasileiros, principalmente. Sim. Hoje, o dependente, que ele tem menos de 5 anos, ele já tem o visto ali no passaporte. Não pode fazer nada. O que nada. ele precisa fazer? Nada. Não, quem tem menos de 5 anos não tem nada que possa ser Só feito. aguardar. Vai continuar vivendo, tocando a vida, pagando seus impostos, guardando os comprovantes de que vive junto com o europeu, de que continua casado com o europeu. Porque é bem provável tem que provar tudo isso novamente.
nos 5 Tem. anos. Isso sempre tem que provar. Toda vez que você vai pedir o visto e você é dependente de alguém, você tem que provar que você continua dependendo daquele alguém. Seja o marido, seja a esposa, seja pai, seja a mãe, etc. Então, continua tocando a vida. O dependente que já tem 5 anos junto com o europeu e já 5 anos de prova de pagamento de taxas do europeu, que é sempre o europeu que tem que provar, já peça a residência permanente para ele e para o europeu. E aí, mais um ano, a cidadania britânica. Eu sei que tem muita gente que reclama da cidadania britânica, por quê? Tem prova de inglês, mas é uma prova fácil, o nível é baixo. Não, assim, não conheço nenhum brasileiro que não tenha passado. A prova de conhecimentos gerais, ela é chata, mas é uma questão de estudar um pouquinho. A pessoa quer viver aqui, depois de 5 anos já, tem que saber alguma coisa básica, pelo menos. E não é só isso, Nilton. A gente no Brasil, a gente estudava tanto e decorava tanta coisa. É verdade. É só fazer um pouquinho de esforço, Sim. entendeu? E por último, a opção nossa de viver aqui, a gente não resolveu que essa aqui seria a nossa pátria agora. Então a gente tem que fazer um pouquinho de esforço para poder nos acertarmos aqui nessa parte legal de imigração, para depois tocar a vida. Porque você não vai querer ter sempre uma dúvida do que vai acontecer. Quando eu cheguei no Reino Unido, eu realmente cheguei com meu passaporte europeu. E em 2000, essa história é engraçadíssima, eu fiz minha cidadania em 2008. E como italiana eu virei britânica. E muita gente me questionou na época, eu falei, mas por quê? Mas que coisa ridícula, você não precisa. E eu tive sempre essa filosofia de que o que abunda não atrapalha. Pra quê? Por que não? Por que não? Exatamente. Ainda mais brasileiros que não tem um certo limite, pode aplicar para 2, 3 Não tem nacionalidades. limite, Então, não tem limite. E tem mais um outro detalhe. Hoje a dor de cabeça é bem menor, né? Do que se estivesse aguardando o Brexit. Imagina, quando eu fiz a minha cidadania britânica, eu não tive que fazer prova de inglês, não que fosse um problema, mas é um custo, é tempo. Sim. A prova do Life in the UK era um livrinho bem mais fininho que hoje em dia, não tinha fila de espera, o processo foi super rápido, em 1 mês e 20 dias tudo ficou aprovado. Hoje é muito mais demorado. Então, não deixe para amanhã, gente. Vamos sempre prevenir, fazer o que Com pode certeza. ser feito, como a doutora disse, né? Não é por quê, mas por que não? Exatamente. É porque Com não. certeza. Perguntas? Perguntas. Temos a pergunta aqui do Sérgio. Ele pergunta, e quem está no Brasil e está pensando em vir para o Reino Unido? O que a senhora recomenda? É um bom momento para vir por causa do Brexit? Hoje é uma questão assim até bom de se discutir, porque aqui vem para o Reino Unido com o Brexit, mas o Brasil também está em crise. Então, fica ou não fica, é bom para vir ou não? Eu não acho que Depende está em de como crise. vir, né? Eu acho que se a pessoa tiver, por exemplo, passaporte europeu e vier para cá, eu não acho que tem crise ainda aqui. Porque o desemprego na Inglaterra é menos de 5%. Se você procura pessoas qualificadas aqui na Inglaterra para trabalhar, é difícil encontrar. A gente sabe disso. Verdade. E mesmo pessoas sem qualificação em trabalhos mais braçais, também não é fácil encontrar. Entendeu? Não é simples de encontrar. Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas eu estou desempregado. Mas normalmente as pessoas que estão desempregadas, infelizmente, são os ilegais. Mas quem tem passaporte europeu, está no Brasil hoje e gostaria de vir para cá, não estou dizendo que venha porque eu estou incentivando isso, mas estou dizendo, se esse é seu plano, não acho que a Inglaterra tem nenhum problema de desemprego e nenhum problema de que vai chegar aqui e não vai conseguir trabalhar. Não tem problema nenhum. O Brexit só vai afetar essas pessoas de março de 2009 para frente, se é que não vão prorrogar de novo a discussão. Sim. Mas hoje ele pode chegar, ou ela pode chegar, pode se registrar na imigração para fazer o Registration Certificate, pode continuar tocando a vida. Pode trazer seus familiares, que normalmente seria esposa ou esposa, tanto faz se for de homossexual ou heterossexual, filhos até 21 anos de idade, enteados até 21 anos de idade. Pai e mãe, só se for dependentes economicamente e provado isso. Porque antigamente era muito mais fácil, hoje não, tem que provar muito isso. Mas não tem problema nenhum, vem pra cá. Tem uma Justamente pergunta essa sobre pergunta isso, né? da Tereza Cristina. Meu filho tem cidadania britânica. Eu tenho direito de pedir também? Aí é outra legislação. Aí não é cidadania, eu falo, não tem nada a ver com a cidadania europeia. Se o seu filho tem cidadania britânica e é menor de idade, você tem como fazer um pedido baseado no seu filho menor de idade, baseado num caso que teve um julgamento no passado chamado Zambrano. A gente chama de case law, é um caso, uma jurisprudência. Você pede falando o seguinte, meu filho é britânico, quero criar meu filho aqui, então eu queria ter direito a morar aqui com ele. E é um processo que é autorizado. Mas não é com relação à lei europeia, é lei britânica, foge totalmente da legislação europeia, mas é possível. Só se for de menor. Sim, se for menor de idade. Se for maior de idade, completamente diferente e não é possível.
Não é possível se for maior de idade. Maior de idade, para os pais virem para cá, normalmente, é uma regra totalmente diferente. Normalmente tem que ser ou o pai ou a mãe, tem que ser viúvo, não pode ser divorciado, ou poderia até ser mãe solteira, mas não pode ser, por exemplo, meu pai e minha mãe são divorciados, eu posso trazer a minha mãe? Não dá. É uma coisa muito complexa. Tem que ser realmente dependente, forte de algum... Dependente, forte, tem que se provar que a pessoa não tem como trabalhar, não tem outra pessoa para cuidar no Brasil, que vivia com ele, e que, assim, é um processo bem complexo. É um processo em base de direitos humanos, inclusive, bem difícil. Não que a gente não consiga fazer. Eu tive um recentemente que foi um show, mas não é uma coisa tão simples. Antes, Newton, de você continuar com as perguntas, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas porque nós somos bombardeados de informações que nem sempre são informações verdadeiras. É uma coisa que eu sempre comento nas minhas redes sociais, que eu falo com os meus amigos. Existem pessoas que se auto-intitulam advogados e que pensam saber tudo sobre imigração. Então, aproveitando hoje a presença aqui da Vitória... Que assunto complexo que me enfiaram. Que assunto complexo é esse? Mas é justamente isso. Você indicaria, por exemplo, o site do Home Office como uma fonte segura para quem tem dúvidas, para quem... A gente vê no jornal uma notícia, por exemplo, muitas pessoas acharam que essa proposta da primeira-ministra era algo já efetivado, válido, e as pessoas estavam comemorando. E outras já entenderam totalmente o contrário. Então, assim, é muito difícil essa difusão da informação, principalmente para as pessoas que talvez que não tenham muito tempo. As pessoas aqui, a gente sabe, os brasileiros trabalham muito, então o dia a dia não permite. O ideal é procurar um profissional. Essa é a ideia principal, mas você diria que ir direto ao site, porque sempre eles dizem lá, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Está acontecendo isso, mas no momento nenhuma ação precisa ser tomada. Você acha que existe da parte deles digamos assim, uma tática de fazer com que as pessoas esperem realmente para que eles não sejam bombardeados de applications, de pessoas mandando e-mail, enfim? Qual que você acha que é a melhor alternativa no meio de tanta informação que todos os dias a gente recebe, a gente lê, as pessoas desinformadas? Isso é uma coisa que eu sempre peço, para que você tenha muito cuidado antes de compartilhar qualquer informação, se você não sabe da fonte, porque hoje em dia eu posso criar um blog agora, colocar um monte de coisa. Colocar um monte de coisa. Eu tenho um blog onde eu escrevo sobre outros assuntos, mas eu posso colocar informações. Olha, aconteceu isso, a primeira-ministra disse isso, e aí os meus amigos, que talvez confiem em mim, falam, poxa, será? Vou compartilhar. E daqui a pouco uma coisa viral. Então, a mentira vira verdade. A mentira vira verdade. Então, eu acho que essa consciência das pessoas está faltando muito, porque nós estamos em um momento onde nada é concreto. E tudo vai de uma questão de interpretação também, Exato. Né? Às vezes eles colocam no inglês de uma forma que quem está lendo, o brasileiro que está lendo, talvez não tenha a mesma interpretação, então é bem complicadinho isso. Olha, vamos por partes nessas perguntas. O primeiro que eu acho é o seguinte: o site do Home Office é o site oficial para você entender a legislação. Ele não é um site que dá uma opinião do que você deve ou não deve fazer. Opinião quem deve ou não deve fazer, eu acredito que tem que ser dado por um profissional. E aí depois eu vou definir o que é um profissional de direito aqui na Inglaterra. O site do Home Office, ele dá uma informação, para mim, que tem que ser uma informação levada nua e crua. A lei é essa, e você fala, pode entender o que está escrito na lei. Agora, é difícil entender legislação, porque os advogados são treinados anos para a gente poder ler e interpretar. Interpretar, inclusive, é uma matéria na faculdade de Direito chamada hermenêutica jurídica, é um palavrão. É verdade. Então, a gente tem que interpretar aquilo e fazer com que aquilo seja digerido para um dia a dia. Então, não é uma coisa fácil. Nem nós achamos fácil. E muitas vezes nós estudamos e sentamos e discutimos entre nós, como advogados, como colegas de profissão, e nós participamos também de blogs, nós participamos de fórum de discussão, a gente vai em cursos e bate boca, e um entende A, outro entende B, outro entende C, cada um vê uma cor, entendeu? Um é laranja, outro é amarelo, outro mais vermelhinho, então não é fácil. Mas a informação realmente correta está no site do Home Office, ponto. Então, se você está procurando uma informação correta, está lá em termos de informação. Opinião, aí eu não acho que o site do Home Office é o melhor lugar. Porque eles são o governo. Nem sinceramente o governo não é a melhor pessoa que vai para a opinião do governo para você. Não necessariamente você pode concordar com o que o governo acha que é bom para você. Você pode achar que o que o governo acha que é bom não é bom. Entendeu? Opinião é igual cor também, cada um gosta de uma. Exato. Então, opinião eu já acho que você tem que procurar um profissional.
Agora, o que é um profissional? E isso é uma coisa muito complexa. É isso, era onde eu gostaria de chegar agora. Uma coisa que me incomoda muito é que, primeiro, que todo mundo é advogado. E não é verdade. Advogado é a pessoa que é qualificado aqui no Reino Unido para advogar. Porque essas são leis daqui do Reino Unido. Muito importante, pessoal. Anotem. Então, se você, a pessoa fala assim, eu sou advogado brasileiro, ótimo, então é advogado no Brasil, não é advogado no Reino Unido. Exatamente. Quando a pessoa fala assim, eu sou advogado brasileiro e também advogado aqui, legal, é advogado nos dois países. Então, nós vamos ter uma pessoa que é qualificada nos dois países. Quando você tiver dúvidas, existe um site para buscar essa informação, que depois eu até gostaria que fosse publicado esse site. É muito importante. É a gente muito gostaria importante de e publicar é também. só você colocar o nome do fulano, da fulana lá. Aparece. Entendeu? Aparece na Straight away. hora. Não tem como enganar. Então, às vezes, e olha, eu vou dizer isso que aconteceu, inclusive, para mim, de pessoas mandarem currículos para mim, se dizendo advogados, que não eram. É muito simples, gente. Eu vou lá no site, coloco o nome lá, sei lá, Maria Chiquinha. Maria Chiquinha não aparece registrada. Uhum. O registro, não, nada mais é que o site da OAB aqui no Reino Unido. Se não está no site da OAB aqui, não é advogado aqui. Ponto final. Então a pessoa não pode se passar como advogado, não pode vender serviços como advogado, não pode dar conselho como advogado, nada disso. Entendeu? É a mesma coisa que eu falar que eu sou médica. Eu não sou médica. Mas eu ser médica no Brasil. Mas ser médica no Brasil é uma coisa, ser médico aqui é outra. Exatamente. É a mesma coisa. Você tem que ser qualificado no país que você está exercendo a profissão. Então, os advogados aqui no Reino Unido têm que ter registro como advogados aqui no Reino Unido. E isso me deixa, assim, um pouco, às vezes, agoniada. Porque eu vejo gente chegando no meu escritório com coisas totalmente erradas que foram feitas por pessoas totalmente tortas. E uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte. Se você vai fazer uma consulta com um advogado, o advogado não tem um escritório, atende no McDonald's, atende no café. Não acha isso estranho? Embora que se faz muitas reuniões em cafés, mas para ser advogado ou uma consulta, uma consulta entre o advogado e um cliente, tem que ter um escritório. Você pode até fazer uma reunião, Nilton, no café. Sim, mas uma consulta Mas daí diferente, não pode. business. Então, e eu acho o seguinte, uma reunião no café, talvez já fosse uma reunião com clientes que já é assíduo, ou que já te conhece, mas você tem que ter um escritório. Você não tem nenhum escritório, não tem uma salinha que Já você quer. começa por aí, já a desconfiança. Então, e as É uma pessoas, demonstração de profissionalismo, e as pessoas né? me falam, não, mas eu não sei onde é o escritório desse fulano. Como você não sabe? Ah, ele me atendeu no McDonald's. Ah, porque ele estava comendo um sanduíche lá com você, é isso? E segunda coisa, não tem recibo, não tem papel Poxa, timbrado. gente, poxa, aí fica complicado. E aí as pessoas recebem os casos na casa delas. Mas como assim? Se eu sou advogada, eu sou responsável pelo seu caso no home office. Tudo chega aonde? No meu escritório. Não chega na sua Inclusive, casa. quando se manda lá uma solicitação por home office, tem lá, se alguém está te representando, tem lá para você colocar o número do registro, quem Bingo. te registra e tudo mais. Então aí tá jogado e sempre vai para o escritório nesse caso. Mas às vezes Exatamente. eu acho que as pessoas, na verdade, elas gostam de se enganar ou querem pagar um preço menor, obviamente, mas cai na Barato mão sai de caro. gente que não é qualificada. Muito cuidado para quem acompanha no Facebook também, tem bastante páginas de brasileiros que está tendo bastante isso, eu acompanho E lá bastante algumas, informação errada. isso mesmo, então muito Eu nem cuidado com entro isso. para discutir, porque uma única vez na minha vida, muitos anos, eu entrei e falei, olha, essa informação está errada, não sei o quê. Nossa, fui bombardeada. Aí eu falei, peraí, por que eu estou participando? Primeiro que eu não fui chamada, eu resolvi tentar ajudar, e da pessoa acabou ainda me agredindo. Não, pra quê? Não precisa. Então, pra gente finalizar, eu vou chamar um break rapidinho. Nós temos várias perguntas aqui bastante que o perguntas. Newton vai esclarecer já, depois do break. Então, para finalizar, a nossa mensagem é que a gente espera que você tenha consciência, que você procure saber qual a procedência do profissional que você está sendo atendido e que, gente, como o Newton disse, o velho ditado, o barato sai caro sim. Então, às vezes você quer economizar, mas depois dos problemas, enfim, você pode ter que gastar o triplo e talvez as consequências não serão muito legais. Então, muita consciência para você que publica coisas sem ter certeza do que está fazendo, difundindo informações que não são corretas. Isso é muito sério, isso pode afetar a vida de muitas pessoas que estão aqui e às vezes estão desesperadas por informação, por ajuda, e você acaba complicando a vida das pessoas.
Estamos de volta, pessoal. Grande beijo para vocês que acabaram de chegar. Sejam bem-vindos ao Boa Noite UK, diretamente aqui do UK no ar. Hoje nós estamos comemorando 3 meses. Uau. 3 meses de programa. A gente passou rápido, hein? a gente já fez aqui, já brindou, né, Nilton? Mas eu não posso beber antes do programa, porque né, a qualidade do programa ficará comprometida. Mas depois do programa a gente comemora mais. E sem demoras, vamos às perguntas. A gente tem bastante dúvidas aqui. Nilton, é com você. Perfeito, a gente tem a pergunta aqui do Sérgio Lima e vou colocar aqui com a do Bruno também, tudo junto. Ele diz aqui, ó. E para quem é legal que mora no Reino Unido legal por 2 anos, o que fazer? E o Bruno ele diz, eu sou português, estou acá fazendo, faz 3 anos em janeiro, o que devo fazer também? Todas as pessoas que forem europeus, estiverem morando aqui e não tiverem completado 5 anos, a minha sugestão e a minha recomendação, na verdade, de todos os advogados que estão trabalhando com a parte de imigração há anos, é que faça o registro junto à imigração, que a gente chama de Qualified Person, que é o Registration Certificate. O que é esse registro? É um registro que na lei diz que teria que fazer em 3 meses, mas que a gente nunca faz porque a Inglaterra não exige, como eu comentei antes, e que vai dizer o seguinte: eu sou europeu, eu pago os meus impostos, ou eu tenho meu seguro médico, porque eu não preciso trabalhar para sobreviver, ou eu sou estudante, eu sou aposentado, e eu estou exercendo os meus direitos de acordo com a legislação. Então, eles te dão uma carteirinha azul, só provando exatamente isso, que você é europeu, e você está vivendo aqui dentro da regra da comunidade europeia. Você não está vivendo aqui como uma turista. Porque o que as pessoas acham é que o europeu, ele pode viver aqui sem nada, porque é normal. Mas não é verdade. Então, ele tem que fazer o Registration Certificate dele, que é essa carteirinha azul, provando que ele está exercendo os direitos dele aqui no UK. Quais são os documentos para fazer a aplicação? Então, depende do caso. Se a pessoa for trabalhador ou self-employed, que é o autônomo, ele tem que provar que está pagando imposto nos últimos 3 meses. Tá? E aí tem, logicamente, os documentos que provem isso. Se a pessoa for estudante, se ela for self-sufficient, que não precisa trabalhar para viver, tem renda de outras coisas, ou for aposentado, ela tem que provar qualquer uma dessas 3 coisas e ter seguro médico de saúde. Não serve NHS, não serve o cartão do europeu de seguro de saúde. Tá mais pegando, é seguro médico de saúde privado. É Bupa, Aviva, AXA, sei lá qual. Mas é seguro médico de saúde mesmo, para poder dizer que efetivamente está vivendo aqui legalmente. Perfeito. Silvana Xavier, ela diz: se a pessoa tem um visto definitivo, é importante aplicar para o British Passport com urgência ou está seguro só com o visto definitivo? O visto definitivo, ele nunca é uma segurança total, por 2 motivos meio óbvios. O visto definitivo você pode perder sempre, ele é definitivo, mas ele é possível de ser perdido. E ele pode ser perdido se você sair do país e por acaso não voltar em 2 anos. Mas você fala assim, mas não vai acontecer comigo. Olha, eu já tive casos de pessoas que saíram para ir ficar um pouquinho fora, ficaram doentes, depois não sei quem da família ficou doente, acabou dando um rolo na vida da pessoa, e a pessoa voltou depois e acabou perdendo o visto. Então, a residência definitiva, ela é sim, ou a permanente, que é a mesma coisa, ela se perde se você ficar 2 anos fora daqui, sem voltar. E segundo, se você comete um crime. Ah, mas que crime que eu vou cometer, doutora? Ah, gente, Nunca ninguém se sabe. Você pode estar dirigindo e sem querer atropelar uma pessoa. Mesmo que seja sem culpa, sem intenção, sem nada, mas pode acontecer. Você pode estar num lugar, acontecer uma briga e o seu amigo está lá sendo matado por um outro, aí você na hora da loucura pega uma garrafa de cerveja e dá na pessoa para poder defender seu amigo. É um crime. Tem tanta coisa que é crime que a gente não sabe, não dá para falar, eu nunca vou fazer. Você não sabe. Uma pessoa vem, tenta te agarrar, você quer se defender, também pega uma garrafa e pumba, quebra na cabeça para se soltar. Aí você fala, mas é legítima defesa. Ih, mas tem tanta água até chegar na prova da legítima defesa. Então, a residência permanente ou a residência definitiva, como a gente chama, não é totalmente garantida. Se você puder tirar a cidadania britânica, aí assim é garantida. Porque na hora que você virou cidadão britânico, ninguém tira de você. A cidadania britânica ela só é retirada em um caso. Se eles descobrirem que durante o processo de obtenção teve alguma fraude. Se não tem nenhuma fraude, eles nunca vão tirar. Então, por que não? Agora,
Não é uma coisa que precisa correr, você não precisa tirar hoje, não precisa tirar amanhã, você pode tirar até do final do ano que vem. Mas para tirar a cidadania britânica, todo europeu tem que ter primeiro a residência permanente, que era uma coisa que não precisava até 2015. Então, ao fim dos 5 anos, tem que aplicar para permanente e depois passaporte para cidadania, no caso. A cidadania depois mais um ano. Para quem tem visto de dependente ou até mesmo o europeu que tem menos de 5 anos, quanto tempo ele pode ficar fora do país e não perder o visto ou perder a chance de ficar no país, o direito? São 6 meses, tá? E o que acontece é que isso, ele depois prejudica a cidadania. Então, ele não prejudica a questão da residência permanente, ele pode ficar 6 meses fora, voltar e tirar a residência permanente ainda, mas o que prejudica é a cidadania depois. Por quê? Porque para tirar a cidadania britânica, você vai ter que contar os últimos 5 anos. Então, é aquele ano da residência permanente e 4 antes. Então, vamos supor que a pessoa ficou fora 6 meses no 4º ano dela. Então, esse aqui que é o ano que ela já estava com residência permanente, esse é o 5º, esse é o 4º, tá? E esse terceiro é o seu 2º, só perdeu lá de trás o primeirinho. Aqui ela ficou 6 meses fora. Então, tem que contar todas as vezes que ela ficou fora em todos os anos e não pode passar 450 dias para a cidadania. E no último ano... Em 4 anos. Em 5. Em 5 anos. E no último ano não pode passar 90 dias. Então, se a pessoa já passou 6 meses fora, 6 meses são 180. Então, já é um bom bolão de dias contados. Então, 180 dias não atrapalha a residência permanente, mas vai depois contar para a cidadania e pode prejudicar. São 180 dias durante os 5 anos, então. 180 dias seguidos, eu falo durante os 5 anos, ou se você ficar indo picado, você pode ir todo ano ficar até... Eu vou dizer que você conseguiria ficar até 2 meses fora todo ano sem nenhum problema. Porque aí cai numa outra régua. Qual é a outra régua? A regra. A regra é, você, para provar que você é trabalhador, você tem que estar sempre trabalhando. Ou autônomo, você tem que estar sempre trabalhando. Se você ficar fora 3 meses, você já teria que entrar no Job Seeker. Então, se você for para o Brasil e ficar 3 meses fora e não registrou no Job Seeker, então simplesmente você mata os meses anteriores. Gente, são muitas regras. Essa é bastante importante, porque essa é principalmente a pergunta que eu faço, porque há muita especulação. São 6 meses por ano, são 6 meses no final de 5 anos, você pode picar, adoção direta, então são bastante questões que depois de 5 anos, o que você vai fazer quando chegar para aplicar para residência ou para cidadania também? Vai voltar tudo atrás? Não tem como. Então já tem que começar a se programar desde já. Eu falo o seguinte, quando a pessoa vai por um período de tempo longo, por que não vem em pergunta? Por que não marca uma consulta por telefone, por Skype, pessoalmente, como for? Como é que funciona? A minha história é essa. Porque aí você vai me contar a história. Que ano que você está no 5? O que você fez no primeiro? O que você fez no segundo? O que você fez no terceiro? Que ano que você está nessa história toda? Porque a gente vai calcular qual é o prazo máximo que você pode ficar. De repente pode ser os 6 meses mesmo, porque a pessoa nos primeiros 3, por exemplo, nunca ficou fora. Então naquele não vai ter problema nenhum. Não, eu vou ficar 6 meses porque meu pai está doente, ou minha mãe está doente, eu preciso resolver tal coisa e volto. Legal, não vai ter problema. Mas de repente a pessoa já ficou um tantão aqui, não tem como provar que ficou trabalhando mesmo, eu acho que é mais por isso, nesse sentido. Então é melhor perguntar antes de fazer. Por isso que a gente dá ênfase sempre procurar um profissional qualificado, registrado, que possa te informar. E eu vi que alguém perguntou aqui nos comentários, o nome da doutora é Vitória Nabas, a gente tem o GC, se a gente puder colocar na tela, com os detalhes da doutora Vitória. Já a produção coloca. Nós temos muitas perguntas, Nilton, então vamos tentar dar uma corrida. Vamos dar uma corridinha aqui. Para todo mundo ter É sempre bom ter a Vitória Nabas aqui, porque sempre tem muitas perguntas. Então o programa, às vezes, ele dura um pouco mais do que o normal. Vamos direto aqui para a pergunta do Sérgio Araújo, que também é muito importante. Para quem é dependente de europeu e está em processo de divórcio, é possível permanecer em UK legalmente? Como que funciona essa parte de quem está se divorciando? Isso, se você é dependente do europeu e você está divorciando, você tem uma regra chamada retenção de direitos, retention of rights, que você consegue permanecer aqui no Reino Unido se você provar 3 requisitos. Então, se você tiver os 3 requisitos, depois que você divorciar, você entra com um pedido para o Home Office dizendo o seguinte, opa, eu me divorciei, então meu status anterior mudou, mas eu retive os meus direitos para continuar vivendo aqui. E aí você prova essas 3 coisas e o Home Office deixa você ficar. Essas 3 coisas são, no mínimo 3 anos de casamento, não importa onde casou,
Eu falo, importa a data do casamento na certidão. Você tem que ter morado 1 ano com a pessoa no Reino Unido, não tem como, tem que ser 1 ano e tem que provar com papel. O que é provar com papel? Contas da casa, contas do banco juntos no mesmo endereço. E terceiro, que é o mais difícil para todo mundo. No momento do divórcio, vamos dizer que o divórcio é agora de julho de 2017. Os dois, o europeu e o não europeu, têm que estar vivendo e trabalhando no Reino Unido, pagando taxa no Reino Unido. Ou se o europeu não paga a taxa, tem que ter aquele seguro de novo. Tá? O tal seguro. O tal seguro de novo. Mas por quê? Porque a regra diz que o europeu e não europeu, no momento do divórcio, tem que estar exercendo os direitos do tratado. Então, o que são os direitos do tratado? Viver e trabalhar, ou e pagar taxa, ou viver e ter o seguro no Reino Unido. E a maioria, o problema é esse, que o europeu foi embora e só depois ele resolveu divorciar. Ou ele divorciou e aí depois de 1 ano e meio apareceu para a gente fazer o retention. Mas como assim 1 ano e meio? Ah, o meu visto ainda está válido? Não, seu visto não está válido. Ele deixou de ser válido no dia que você divorciou. Porque se você era casado e esse visto era de casado, você divorciou e então deixou de valer. Então já mudou o seu status, mudou como o a status. doutora Vitória disse. Exatamente, então, você já tem que fazer alguma coisa a respeito. Pergunta de Rosário Caldeira. Ele diga, sou europeu, estou acá em Londres há 7 anos, mas minha namorada é brasileira e eu queria que ela viesse para morar aqui comigo. Qual que é o processo nesse caso? Só casando. Não adianta você Não querer adianta fugir, ficar com amigo. medo, fugir. Vai ter Casar é que super casar. bom. Casar é muito bom. Se ama, tem que casar. Isso, e eu acho casamento ótimo. Divórcio é tão ruim, gente. Falando em casar, gente, o Newton tá solteiro. Eu só tô avisando, né? Vamos para a pergunta aqui do Ele Carlos. mudou de assunto Ele mudou de rapidinho. E eu acho que às vezes ele nem tá mais. Ai, Pois gente, é. que inconveniente. Vamos lá, Newton, Vamos à de pergunta volta do às Carlos, que eu perguntas. acredito que foi até respondida já. Uma residência permanente pode ser revogada, cancelada, se alguém denunciar que eu usei de casamento arranjado. Sim, pode. Pode, e eu já conheço o caso que aconteceu. Já tenho casos no escritório de pessoas que tiveram denúncias e que a residência permanente foi depois cancelada e a pessoa foi deportada. Perfeito. Mas é lógico, é por denúncia, porque o home office não É. adivinha, né, gente? Se Eles não né, têm bola de cristal. são E você já tantos tirou. casamentos. Isso. Nós falamos isso no programa passado com o Carlos e a gente teve a pergunta, né? Pessoa perguntando por que a gente achava, ou que o Carlos, ou que no geral, achava errado denunciar os brasileiros ilegais ou denunciar de alguma forma. Cada um com a sua opinião. Camila Martins, ela pergunta aqui, meu sobrinho vem do Brasil no mês de agosto com a mulher e ele tem passaporte europeu. Ele teria que comprar passagem de ida e volta para ela ou para ele também. Eles vão ficar aqui. Eu gostaria de saber se só com a passagem de vinda eles implicariam, teria algum problema para entrar no Reino Unido. O europeu não tem problema nenhum. Ele pode vir só com a passagem de vinda. O brasileiro obrigatoriamente tem que ter ida e volta. Isso não é nenhuma regra do exterior, é do Brasil. O governo brasileiro exige que quando o brasileiro sai do Brasil, ele tem que ter a passagem de ida e volta. Nem embarca. Algumas, Nem embarca. No Brasil, Não, eles não embarca. Não embarca. As companhias não deixam. Sim. Ou quem tem visto de dependente tem que mostrar o visto, tem que Tem que provar de alguma mostrar. forma Eu já, pra poder eu já tive essa decorar. situação que eu estava embarcando com o passaporte brasileiro, mostrei sua passagem, ele falou assim, mas cadê a sua passagem de volta? Falei, não, peraí, eu tenho um passaporte inglês. E tive que mostrar, senão não embarcava. É assim, Não, embarcada. eles levam a sério isso. Pelo menos isso. Silvana Xavier. Silvana Xavier, ela pergunta, meu marido vive aqui há 10 anos e tem residência e passaporte italiano, trabalha há 10 anos também. É necessário com urgência aplicar para o British Passport? Tem que aplicar primeiro para a residência É o permanente. que a gente Se acabou não de falar. aplicou ainda, vamos aplicar. Se ele está aqui esse tempo todo, ele pode aplicar pela residência permanente. E se ele provar já os 10 anos, quando ele receber a residência permanente, vai vir uma carta dizendo que, na verdade, ele já tem direito desde tal época. E aí ele já pode aplicar para a cidadania britânica em seguida, porque, na verdade, ele já passou do prazo de fazer. Ele tinha que fazer com 5 anos. Se ele tem 10, vai vir uma carta dizendo que ele já está com direito desde 3 anos atrás. E ele pode aí tirar a cidadania. Agora, a verdade é que o home office tem feito erros e erros e erros e erros e erros. Essa carta, em teoria, tem que vir. Na prática, vem em 50% dos casos, outros 50% dos casos falta. Complicado. Por isso que tem que ter uma pessoa certa para fazer isso. Temos uma pergunta importante aqui também, do De Guiuar, parece portuguesa, que a sua portuguesa vai fazer 4 anos em agosto que estou em Londres. Recebo o DWP, pois estou reformada por cá. Não tenho o seguro que falam, pois uso o BJS para
tudo o que preciso, o que tenho que fazer. Tem algumas questões aqui que é mais do português mesmo, do jeito que eles falam, então o que deve fazer nesse caso? Bom, se ela tem a aposentadoria que ela tirou aqui, o que a gente tem que ver é que se quando ela se aposentou, quanto tempo ela trabalhava antes aqui no Reino Unido, tem uma regra específica, uma exceção à legislação. Ela tem que procurar um advogado definitivamente para ele olhar na exceção da legislação. E existe uma exceção, sim, para as pessoas que se aposentaram aqui no Reino Unido, que eles têm que ver quanto tempo antes da aposentadoria a pessoa viveu aqui no Reino Unido e trabalhou aqui no Reino Unido para poder ver se ela se encaixa na exceção. Se ela se encaixar na exceção, ela já entra na residência permanente automática. Se ela não encaixar na exceção, ela está naquela nuvem cinzenta de que não está previsto na lei. Perfeito. O Davi Herrerias, ele pergunta, quem está chegando este ano consegue permanecer os 5 anos e depois pedir residência permanente? A princípio, sim, porque a lei não mudou em nada, e mesmo com a proposta da primeira-ministra, que não foi aprovada, mas que não era nem boa, mas para isso continuava boa, porque ela dizia que sim, que qualquer pessoa que chegasse até março de 2019 ia poder continuar vivendo aqui. Então, eu não vejo mudança com relação a isso. Tarcílio e Ana Clara, eles perguntam, acabei de receber a minha residência permanente, mais uma carta dizendo que posso aplicar para o passaporte britânico. É a tal da carta que eu falei. Perfeito. Só que eu e minha esposa brasileira somos casados há 4 anos e ela tem somente o visto de 5 anos, que é o visto de permanente. Posso agora aplicar para o visto permanente dela e para o meu passaporte britânico ou é melhor esperar para aplicar para o certo status, se houver ou não? Essa é a pergunta dele. O que é melhor fazer nesse caso? Ela não tirou a residência permanente, ela está ainda com 4 anos, então ela ainda está com visto dependente. Ele sim, ele recebeu a permanente com esta carta. Então o que acontece? Ele não pode pedir o passaporte britânico ainda. Por quê? Porque tem uma legislação que entrou em vigor e o home office deixou ela esquecida, mas agora ele resolveu fazê-la ver. É uma coisa meio louca isso, Tirou gente. ali da cartola e falou... vamos usar. Que diz o seguinte, se no meio do procedimento o europeu vira britânico, aí todos os seus dependentes caem na regra do britânico. Só que é uma coisa de louco, porque metade dos nossos clientes já sofreram com esse problema e outra metade não. Então parece que é o seguinte, é o sortudo e o azarado. Não tem explicação. Eu tenho vários casos no escritório que não tiveram problema e vários casos que tiveram. Então eu falaria, não faça para você com passaporte ainda, espere um pouquinho, você já tem a residência permanente, você está tranquilo. Quando a sua mulher tiver os 5 anos para fazer a permanente dela, você faça a permanente dela. E aí sim, saindo a permanente dela, você faz o seu passaporte britânico. E ela vai ficar sem nenhum problema com você de qualquer jeito, porque você já vai ser britânico e ainda vai depois ela poder fazer a cidadania britânica também. Perfeito. A Silvana, ela manda aqui uma ressalva também, que o marido dela, que está morando há 10 anos aqui, já tem residência permanente, mas ele nunca recebeu a carta. Há necessidade de receber uma carta para aplicar para a cidadania ou não? Tem que procurar por si só. Mas quando que ele recebeu essa residência permanente? A questão é, depois da residência permanente, você tem que esperar 1 ano para fazer a cidadania britânica. Mas quem faz o pedido de residência permanente e manda, por exemplo, já 6 anos, ou 7, ou 8, ou 10 que está aqui, o home office dá a residência permanente, mas ele fala na carta, você já tinha direito desde o ano passado, ou do ano retrasado, então pode já aplicar para a britânica. E aí a pessoa pode. Se o marido dela recebeu a residência permanente 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou 3, ele já pode fazer a cidadania agora, não precisa de carta nenhuma. Só ir para frente, procurar um advogado. Inclusive o Carlos Meninghelli diz assim, chegou hoje um cliente seu aprovado. Todo dia, eu acredito que todo dia chega um cliente aprovado, mas ele só está te lembrando. Ai, meu Deus. Olha, o home office tem dado muito trabalho, muita dor de cabeça pra gente, porque eles têm vários pesos, várias medidas, no sentido de que cada um... Bom, direito não é matemática, a gente sabe disso. Então, cada interpretação é diferente e cada caseworker, que é quem analisa os casos, interpreta diferente. Mas está sendo de uma forma tão ruim que tá demais, gente. Tá demais. Então, é um caso que chega em 2 meses e outro que 8.
Só que o que o 8 não consegue entender é que a gente não tem nada que a gente possa fazer. Exatamente. E o que tá de 2, é lógico, tá feliz da vida e contando pra todo mundo. E o de 8 tá furioso. Mas porque com um é assim, comigo é diferente, mas cada caso é um caso. Infelizmente não tem mais nada que explique como funciona. E tem vários trabalhadores lá dentro. Vamos supor que sejamos nós 3. Eu sou a preguiçosa, a Wendy é mais ou menos e você é o Caxias. Os seus casos andam rápido, o seu mais ou menos e o meu é ruim. Então, coitado de quem cair comigo. Vai ficar lá na pilha durante 8 meses. Sorte uma mesmo. roleta russa, né? Jéssica Favaro, ela pergunta, eu perdi minha residência, preciso fazer todo o processo de novo? Precisa. Eu falo, quando você tem visto de dependente de europeu, não existe pedir para... emite um novo para mim, que Não eu já existe. tinha. Não existe isso. Tem que fazer todo o processo. Todo o processo de novo do zero. Não significa dizer que para a residência permanente você perde o tempo anterior. Você vai tirar um visto novo de 5 anos, que vai sair, vamos supor, em setembro, tá? Mas o tempo do passado que você já pagava impostos, na verdade não é você, né? É seu marido ou uma esposa europeia, vai contar para você fazer a residência permanente. Porque vai ser, a residência permanente são 5 anos do seu casamento ou da sua residência aqui no Reino Unido com a pessoa. Então você só faz a carteirinha nova azul, do SEI fala que agora na verdade é a pequenininha, né, que a gente recebe pro dependente e vai tocando a sua vida. Tiver 5 anos de comprovante de pagamento de impostos do seu marido ou esposa, desde que vocês estejam casados dessa mesma época, você já pode fazer, não perde. Quando você está aqui, qual que é o período para aplicar para uma cidadania britânica? Se você está aqui com diferentes tipos, se você já esteve aqui por um período com diferentes tipos de visto. Vamos dar exemplo, estudante, casado... Ninguém aplica para cidadania direta, Nilton. Todo mundo tem que ter a residência permanente antes. Você tem que viver 10 anos legalmente no Reino Unido. Não pode ter nem um tiquitozinho de ilegalidade. Tem que ser realmente 10 anos e pode misturar tudo quanto é tipo de visto. Pode ter chegado como turista, ter trocado para estudante, depois começou a ter aquele pós-studies, depois casou. E essa soma desse balaio de gato deram 10 anos. Ótimo. Pede a residência permanente, chama-se long residence. E depois, 1 ano depois, a cidadania. Mas sempre tem que ter a residência permanente. Agora, para os ilegais, são 20 anos. 20 anos. 20 anos. Quem tá ilegal, fica aí bonitinho, não sai daqui. É. Vai na Escócia, que é o lugar mais longe que dá pra ir um pouquinho, mas fica aqui. Milton, vamos dar uma acelerada, porque o nosso tempo está acabando, é muita pergunta. E vai ficar a pergunta para trás, infelizmente, porque a gente já estourou, na verdade, o nosso tempo. Mas a doutora Vitória Navas promete dar uma olhadinha em todas as perguntas e responder depois o pessoal, tirar dúvidas do que tiver. E, como sempre, convidada para um próximo programa, mais além, para atualizar no que a gente vai tendo aí em questão de Brexit. Vamos fazer mais 2 perguntas? 2 perguntas? Isso. Pode deixar você escolher uma aí, são bastante. Bom, a gente parou aonde? Paramos aqui no DE, tem aqui, ó. Tenho passaporte britânico, tenho 2 filhos que... Isso é bom. Tenho passaporte britânico, tenho 2 filhos que nasceram aqui. Uma nascida em abril de 2004, está com 12 anos. Possui cartão azul de residência permanente, emitido em 2010. O outro nascido aqui... A pergunta é longa. São 2 aqui, nascidos aqui, o outro nascido em 2006. Também possui cartão, 2 residem em cartões. Tá. Qual o próximo passo que deve tomar para que eu possa providenciar para o passaporte inglês, britânico, ele diz? A verdade é que a gente precisa saber quando que essa pessoa tirou o passaporte britânico. É difícil responder essa pergunta. A criança nascida no Reino Unido, ela não é britânica pelo nascimento. Ela vai ser britânica pelo nascimento se no momento que ela nasceu, o pai ou a mãe eram britânicos, qualquer um dos dois, ou se o pai e a mãe, sendo europeus, eles já tinham a residência permanente ou tinham o direito da residência permanente. Podiam não ter ainda emitido a residência permanente, mas podiam ter direito. Então, vamos supor que se uma da criança, por exemplo, nasceu em 2004 e ele chegou aqui em 96, então 5 anos, 2001, ela nasceu em 2004, ele podia não ter residência permanente emitida, mas ele já tinha o direito. Então, essa criança já nasceu britânica. E o de 2006 também teria nascido britânico. Mas aí a gente teria que aí ver vários detalhes. Quando ele tirou a cidadania britânica, qual a nacionalidade dele original, se a esposa ou ele estariam aqui 5 anos antes, tem vários detalhes. Essa não dá muito para eu ajudar. Para filhos de ilegais aqui, quanto tempo que pode aplicar para um visto de dependente pelo filho, algo assim? Essa é uma pergunta ótima, gente. É uma informação extremamente importante. É bom a gente terminar com isso mesmo, porque essa é uma pergunta que todo mundo se confunde. E vou separar em 2 coisas. Se a criança nasceu no Reino Unido, de pais ilegais, ela tem que viver aqui 10 anos, nascida aqui.
Não pode ir embora daqui. Se for embora daqui, eu fui embora, ficou 2 anos e voltou. Já era. Nasceu aqui e viveu aqui 10 anos. No momento que ela completar 10 anos de idade, ela vira britânica e a gente pede a cidadania automática para aquela criança. Ok. Então aquela criança nasceu no UK e ela fica 10 anos no UK e vira britânica. E no momento que ela virou britânico, a gente pede o visto para os pais, falando, o meu filho é britânico, eu quero criar no Reino Unido, como eu contei antes naquela pergunta. Esqueceu esse assunto agora, vira uma página, outra situação. Uma criança que chegou aqui no Reino Unido com os pais e veio, por exemplo, do Brasil com 1 aninho de idade. Tem que esperar 7 anos vivendo aqui, que ela não nasceu aqui, para a gente pedir um visto por direitos humanos para aquela criança e a família. Só que família, para essa legislação de direitos humanos, é mãe solteira ou pai solteiro. Não dá para ser o casal. Então, o que a gente faz às vezes? A gente tira para a mãe, deixando o coitado do pai de fora, é verdade. Depois que sai para a mãe, para aquela criança que 7 anos está aqui, talvez tenha mais um irmãozinho e irmãzinha. Quando sai esse, passando isso, a gente pede para os direitos humanos para aquele pai engrudar nesse aqui. Mas só aí, depois. Se for casado legalmente no papel, como que vai provar que ela é solteira ou não? Não é mãe solteira do sentido de não ter pai, Ok. mas a gente não De pede não ser junto. casado. A gente Ok. não pede junto. Tem que pedir separado mesmo. É separado e depois do esquece o papel. coitado do pai para fora dessa aplicação. É a prioridade. Mas, né? então não confunda, gente, dos 10 anos com 7 anos. São duas coisas Não bem tem 9, importantes. não tem 8, não tem 6, não tem 5, não tem nada. É A 7 criança e pode 10. ir passear no Brasil? Ou qual que é o período assim mínimo? Pode passear. Pode Mas se ela fazer. tá ilegal, ela não vai passear. Mas a criança não. A criança também, né? Verdade. Mas, por exemplo, tem Ela casos sabia depois. de que a criança, por um período de tempo, estava com a mãe, que tinha visto estudante, foi e voltou. Uhum. Não tem problema. Isso não tem problema. Acontece é que tem gente que tirou a criança, como eu tive um caso, depois de 2 anos voltou. Perdeu. Tá certo, eu acho que a gente não tem tempo mais. Tempo curto. Né, nosso tempo tá curto, infelizmente. A gente vai, como sempre, anotar todas as perguntas, depois repassar para a doutora Vitória para que ela possa retirar as dúvidas de vocês, mas não se preocupem porque a gente vai estar sempre aqui, ó, perturbando ela para voltar sempre que possível. O convite fica sempre aberto. As pessoas também podem mandar pergunta na nossa página do Facebook. Exatamente. Que é o nome do nosso escritório, Nabas International Lawyers. Vocês acham a gente no Face e a gente vai tentar responder as perguntas. Com o maior prazer, se eu puder ajudar, estou às ordens.